Olá, tudo bem? Meu nome é Viviane, sou psicopedagoga da CLIA, trabalho há um bom tempo já com crianças autistas, sou formada em pedagogia, tenho pós-graduação em psicopedagogia, mestrado em educação e também uma especialização em neurociência. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo de ensino-aprendizagem de crianças autistas através da análise aplicada do comportamento, que é o trabalho que nós fazemos aqui na CLIA com os nossos autistas. Aqui eu já deixo nessa página o meu e-mail de contato e também o meu celular. Então, como que a aba pode ajudar no processo de ensino-aprendizagem dessas crianças, né? A aba, na verdade, ela é definida como uma ciência e ela está embasada em 3 pilares, sendo um deles a filosofia, a outra que é denominada behaviorismo radical e uma área que é de desenvolvimento de pesquisa, que é a análise experimental do comportamento. Então, a análise aplicada do comportamento, ela está definida dentro dessas 3 vertentes. E aí nós entramos no assunto de como trabalhar com essas crianças, de como utilizar a aba dentro desse processo de ensino-aprendizagem. E aqui no caso nós não identificamos o processo de ensino-aprendizagem apenas como alfabetização, mas de todo o comportamento que pode ser adquirido. Então, desde já, eu deixo claro que a aba não é um método, a aba é uma ciência, e ela é a ciência do ensino-aprendizagem. Tá? Então, nós consideramos que tudo pode ser ensinado através da aba. E através da aba, nós criamos programas específicos para organizar essa aprendizagem, totalmente controlado através de mecanismos. A primeira coisa que nós fazemos é uma avaliação minuciosa para a gente poder detectar as defasagens no desenvolvimento da criança. Nós sabemos que quando uma criança chega ou na escola ou na clínica que seja, ela já vem com uma queixa de uma defasagem em alguma área do desenvolvimento. Então, é importante que nós tenhamos uma visão geral de como vem sendo esse desenvolvimento dessa criança, para que a gente possa traçar os objetivos. O principal objetivo da intervenção é ampliação do repertório comportamental. Então, paralelo a essa ampliação desse repertório comportamental, nós também podemos diminuir a frequência ou a intensidade dos comportamentos indesejados. Então, existem 2 vertentes: aumentar os comportamentos que a gente quer que essa criança tenha e diminuir os comportamentos que nós queremos que extingue. E entendemos aí por repertório comportamental qualquer comportamento emitido por essa criança. Tá? Então, precisa ser avaliado o que nós queremos aumentar e o que nós queremos diminuir. Para cada caso, existe um procedimento específico. Aqui eu coloquei para vocês algumas vantagens na utilização da aba como ciência do ensino-aprendizagem. Então, dentre inúmeras vantagens, eu selecionei algumas que eu considero as mais importantes e as que vão dar um norte para a gente e também uma visão ampla do que nós podemos conseguir através da aba. Então, uma das vantagens é a possibilidade de múltiplas apresentações do mesmo treino, o que promove, além da aquisição, proficiência de habilidades. Então, o mesmo treino ele pode ser feito de várias formas, de várias maneiras. Isso a gente acaba generalizando o comportamento da criança através dessas múltiplas apresentações de treino. A aba pode ser implementada tanto por profissionais como pais, quando treinados. Então, a participação dos pais é de extrema importância. Nós temos uma tríade, que é escola, clínica e pais. Quando os pais estão abertos para esse treino, abertos a aprender a ciência aba, ele contribui com a aprendizagem dessa criança, Porque nós temos diversas situações, e uma das situações que mais precisam de intervenções são as situações domiciliares. A aba também auxilia no desenvolvimento da linguagem, então nós temos treinos específicos para mando, para tato, e aí para ampliação da linguagem. Pode ser facilmente aplicada em sala de aula, então os professores podem trabalhar com uma adaptação curricular para que a gente consiga implementar a aba dentro de sala de aula, Então,
os professores que têm esse conhecimento, que têm essa possibilidade, pode sim usar a aba como ferramenta de ensino. Na aplicação em sala de aula, o currículo ele pode ser amplamente adaptado para essa criança, visando as necessidades, os comportamentos que são alvo, na verdade, né, os comportamentos que a gente precisa intervir a curto prazo. Nós, através da aba, nós temos objetivos de ensino claros, então nós descrevemos esse objetivo de forma clara para que a gente saiba exatamente o que esperar que a criança faça. Então isso é uma facilidade imensa. Você pega um programa, você tem lá o seu objetivo: parear figuras, parear letras. Então é isso que eu quero que a criança faça. Qual é a resposta da criança? Então esses objetivos deixam claro o que eu espero da criança. Utilizar reforçadores acessíveis que podem ser entregues imediatamente após a ocorrência da resposta. Então é uma vantagem. Toda vez que a criança emite uma resposta que a gente espera dela, ela recebe um reforçador. Isso aumenta a probabilidade dessa criança emitir essa resposta em outras situações ou mais vezes. Então o uso do reforçador, na verdade, ele é uma das chaves para o sucesso da aba. Favorecer a coleta de dados detalhadas. Então, quando nós temos um programa específico, individual da criança, nós podemos observar aonde essa criança precisa avançar, aonde ela está avançando, em quais procedimentos ela está avançando. Então, essa coleta de dados, ela facilita para a gente a avaliação do sucesso desse programa. Descrever claramente a progressão das etapas do currículo. Então, nós conseguimos perceber aonde está sendo o progresso dessa criança. Permitir a observação das medidas de progresso. Então, através desses registros sistemáticos que nós fazemos com os programas, nós conseguimos observar o quão rápido está sendo isso, né, essa evolução. Estabelecer controle de estímulos sobre a prontidão da aprendizagem. Essas são uma das inúmeras vantagens que nós temos quando nós trabalhamos com a aba. Dentro da aba, nós temos diversas estratégias para conseguir o sucesso desses programas. Então, essas estratégias, elas vão nos orientar de como realizar determinadas atividades. Quais os procedimentos que nós temos que adotar para isso, né? Eu não vou aqui entrar em detalhes em cada uma delas, mas para conhecimento nós utilizamos ensino por tentativas discretas, que é o DTT, ensino incidental, que é feito numa situação normal da criança, sem que seja estabelecido limites, né? Em uma observação, em uma interação em grupo. Então, nas interações em grupo também são feitos os treinos, né, em aba. E análise de tarefas, e aí vem uma série de outras estratégias que podem ser utilizados. Numa outra oportunidade nós podemos até nos aprofundar um pouquinho em cada uma delas, né? Então isso é para desmistificar aí a questão, só treina na mesinha, o treino de mesinha. Não existe só essa ferramenta, né? Não existe só essa estratégia, existem situações incidentais também, numa brincadeira, num parque, numa interação de grupo, a criança pode estar fazendo treino em aba. Então, para a elaboração desse currículo individualizado, que hoje nós chamamos ele de PEI, existe alguns passos que devem ser seguidos. Isso dá para ser feito tanto em clínica quanto em escola, né, uma facilidade tremenda quando nós utilizamos os procedimentos corretos e quando nós utilizamos a ordem dos fatores corretamente. Então, a primeira coisa que você deve fazer quando pega um paciente ou um aluno, enfim, que precisa de uma elaboração de um currículo individualizado, é avaliar. Então, nós devemos avaliar utilizando instrumentos adequados, de acordo com as definições das habilidades que serão avaliadas, com a intenção da gente ter dados fiéis do repertório comportamental dessa criança. Então, se eu quero avaliar sobre o comportamento verbal, eu tenho uma avaliação específica. Se eu quero avaliar comportamento social, eu tenho uma outra avaliação. Enfim, você precisa primeiro determinar qual avaliação que você vai utilizar.
Essa avaliação, ela vai compor a linha de base de habilidades importantes para a promoção da autonomia. É a linha de base que vai mostrar para a gente o que essa criança sabe fazer, o que ela sabe fazer mais ou menos, que é o que nós chamamos de habilidades emergentes, e o que ela não sabe fazer. Normalmente, nós começamos a criar um programa a partir daquelas habilidades que a criança tem de forma emergente. Por que isso? Porque quando a criança tem um mínimo de conhecimento, pelo menos um mínimo de conhecimento de cada habilidade, ela já tem fácil acesso ao reforço das respostas positivas. Então, isso aumenta a tendência dela emitir respostas positivas em outras situações. Se a gente começa de uma habilidade que a criança não emite resposta nenhuma, fica mais difícil. Então, nós temos que começar por algo que ela está respondendo de forma emergente. Então, essa avaliação ela vai mostrar para a gente qual é a linha de base desse treino, qual é a linha de base desse programa de ensino. E a partir disso, do resultado dessas avaliações, nós começamos a produzir o PEI, que é especificamente os objetivos de trabalho com essa criança. Então, no PEI, nós temos a descrição desses objetivos de forma a nortear o trabalho. O que eu espero dessa criança, o que eu quero dessa criança, quais as respostas que essa criança precisa dar para a gente. Então, ali nesse documento, no PEI, nós descrevemos esses objetivos de forma com que a criança possa alcançar, tá? E para iniciar a intervenção, então, é necessário descrever esses programas de ensino, que venham como ensinar. Qual o procedimento que eu vou utilizar? Quais as estratégias que eu vou utilizar? Em quais situações que eu vou utilizar, que eu vou propor esses objetivos, né? Então, revisando, são alguns passos. Avaliar primeiro, compor a linha de base, ou determinar o que a criança sabe, a curto, médio e longo prazo, quais os objetivos com essa criança, formalizar isso num documento e aí sim partir para a descrição dos programas de ensino das habilidades. Claro que depois de aplicado esses programas, eu preciso reavaliar essa criança e aí a gente pode determinar o período dessa reavaliação, se vão ser 6 meses, se vai ser 1 ano, para que a gente possa acompanhar esse progresso da criança. É importante também nós tratarmos a respeito das habilidades pré-acadêmicas, né, as habilidades acadêmicas básicas. Então, por exemplo, quando a gente pega uma criança em fase de alfabetização, é comum um dos objetivos ser a alfabetização dessa criança. Mas primeiro eu preciso saber se ela apresenta os pré-requisitos para isso, né? Que nós chamamos aí de hierarquia de objetivos. Primeiro essa criança precisa sentar, manter a atenção, manter o foco de atenção, para depois nós pensarmos numa questão de alfabetização. Existem os pré-requisitos. O rastreio visual, por exemplo, eu não consigo alfabetizar uma criança se ela não tem a questão do rastreio visual. Por exemplo, esse movimento de olhar, de ler, de acompanhar com os olhos, ela precisa ter isso. Então, é uma habilidade básica que vem antes de uma habilidade acadêmica. E aí, uma questão ainda sobre a alfabetização, é muito comum nós iniciarmos a alfabetização da criança autista num período anterior à criança típica, né? Então, nós iniciamos esse processo um pouquinho antes, para que quando essa criança chegue na idade adequada, nós iniciamos aí por volta dos 4 a 5 anos, nós sabemos que hoje não é a realidade da nossa educação infantil, a proposta de alfabetização, mas nós iniciamos ela antes para que a gente possa antecipar esse processo para essa criança e quando ele chegar na idade onde os amigos estão sendo alfabetizados, ele não ficar aquém dessa demanda. Tá? Então, é importante deixar claro que antes das habilidades acadêmicas propriamente dita, alfabetização, nós precisamos ter aí uma hierarquia de objetivos. E por isso é importante nós termos uma linha de base quando nós aplicamos a avaliação. É ela que vai mostrar pra gente se essa criança está pronta ou não. Se ela tem esses pré-requisitos ou se elas ainda precisam ser estimuladas em relação a isso. E aí, depois que nós avaliamos, que nós montamos esse PEI, que nós fizemos todos os procedimentos de ensino, nós temos que ter a evolução, né? Então, é comum que algumas coisas
precisem de revisão, outras nós tenhamos sucesso logo de cara, né? Então, o que é importante nós analisarmos como que está sendo essa evolução, né? Então, como eu já disse anteriormente, o ideal é que nós façamos uma avaliação inicial e uma avaliação periódica, para a gente poder contemplar o que essa criança tá evoluindo e o que ela não está evoluindo novamente, né? A curto, médio e longo prazo. Normalmente, a tabulação dos resultados dessas avaliações, desses procedimentos, desses programas, ela é dada através de gráficos, tá? Então, nós fazemos uma tabulação desses resultados em gráficos e facilmente nós conseguimos analisar aonde estão os acertos, aonde estão as evoluções dessa criança. E essa evolução, ela é feita durante o processo de intervenção. Ali, enquanto você está aplicando os treinos, você está fazendo o registro desse treino, você consegue já um indício, através das porcentagens, do que a criança precisa melhorar, no que essa criança já está conseguindo alcançar. E aí, quando essa criança alcança o sucesso na habilidade, que aí nós consideramos 3 respostas consecutivas de 80% de acerto no treino, nós precisamos evoluir esses objetivos, às vezes dificultar um pouquinho ou partir para um outro objetivo, tá? Então, por isso que é importante nós estarmos sempre atentos à evolução desse programa, tá? E assim, uma coisa extremamente importante que precisa ser falado é que em uma intervenção baseada em aba, nós não devemos aplicar nada sem registrar. Então, toda intervenção que é feita sem registro não caracteriza a aba, tá? Então, nós precisamos de todo o treino ser registrado para que a gente possa ter isso como uma evolução de avaliação. Não tem como fazer aba sem registro, tá? Então, para a gente revisar tudo isso, primeiro avaliar a criança, formar a linha de base, determinar quais os objetivos curto, médio e longo prazo, criar os procedimentos de ensino, aplicar esses treinos, registrar e reavaliar. Essa configuração determina um trabalho aba com eficiência, tá? Então, para hoje é isso que eu gostaria de passar para vocês. Um trabalho sistemático através da aba, que tem dado muitos resultados positivos. É uma ciência que está embasando todo o nosso trabalho aqui na CLIA. E com certeza todas as crianças podem ser beneficiadas através desse trabalho. Eu deixei meu contato, então se surgir alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, indicação de material, eu estou à disposição. Vocês têm os dois meios de contato comigo, tanto o e-mail quanto o WhatsApp. Muito obrigada, até logo!